Olá, bem-vindos ao programa Olhar de Estilo pela Premier TV. Hoje a gente vai conversar sobre frequência vibracional. Sabe aquela sensação que às vezes você está super bem, você chega no ambiente e você parece que sai esgotado. Às vezes tem aquele dia de trabalho que você trabalhou muito, mas sai super legal. E outros dias você nem trabalhou tanto, mas às vezes acontece alguma coisa que é o suficiente para derrubar a sua energia. Já aconteceu isso com você? Esse tema eu acho assim muito importante a gente conversar e para isso hoje eu trouxe uma especialista do tema. Bem-vinda! Obrigada. Eu quero que você fale do seu trabalho, que ela, como eu falei, ela trabalha com medicina chinesa, que é muito importante, ela é fisioterapeuta sistêmica, é isso? Integrativa. Isso, integrativa. E trabalha também com física quântica. Lenita, bem-vinda. Obrigada. Quero agradecer o convite, né, da Zigrid e é uma honra estar aqui com vocês, compartilhando um pouco, né, do meu conhecimento, que eu puder colaborar, né, para compartilhar assim, as minhas experiências e falar desse tema que hoje é tão relevante, que é frequência vibracional. Lenita, fala pra gente, já começa né, introduzindo o tema. Por que muitas vezes, daí você deve ter percebido, deve ter até técnicas para trabalhar isso, né? Por que tem dias que parece que você não trabalhou quase nada, mas acontece alguma coisa e às vezes tem a ver com o ambiente, às vezes tem a ver com pessoas e aquilo ali você sai extremamente esgotado energeticamente, chega em casa e desmaia de sono. E tem outros que você trabalhou, mas chega em casa com nível de energia que tem dificuldade até de dormir de tão alta que está a sua frequência. Uhum. Então, para a gente entender a frequência vibracional, vou explicar um pouquinho sobre energia, né? Que a gente fala muito sobre energia, mas as pessoas não conseguem mensurar, que a gente não consegue tocar, pegar, né? Sabemos que energia é tudo, tudo é energia nesse mundo, né? A energia é atemporal, ela ultrapassa paredes, cidades, estados, o Criador, né? A energia está em tudo, até no material, tudo tem uma energia e uma consciência. Essa energia, como ela está em tudo, tanto é que o Reiki ele trabalha à distância, porque a gente coloca energia que vai gerar essa energia como se fosse, por exemplo, para dar um exemplo, a energia é uma rádio e a frequência vibracional são as estações dessa rádio. Então, essas estações da rádio, eu vou escolher qual é a frequência que eu vou vibrar. Mas para escolher, eu preciso ter consciência. Preciso estar consciente na frequência que eu estou vibrando. Saber qual que é a frequência, que nem uma FM, né? Você tem que saber qual que é o número daquela FM para poder chegar lá. Isso mesmo, porque nesse tempo a gente pode pegar um exemplo da pandemia. Estávamos vibrando numa vibração do medo. A vibração do medo, essa escala de frequência vibracional é uma escala de Hawkins. Foi um físico quântico que trabalhou, né, com a ciência, ele comprovou na vida dele como essa frequência conseguimos mensurar através da radiestesia, do pêndulo, inclusive de aparelhos. A frequência do medo na pandemia foi a frequência que mais esteve em alta, assim. E ela vibra muito baixo. Então, essa frequência vibracional é medida em hertz, né? 20 hertz, por exemplo, a energia do medo, da culpa, da vergonha, são as mais baixas que existem, né? Então, essa escala só sobe. Medo, raiva, ressentimentos, né? Tudo que vibrar baixo, as energias, as frequências, assim, que a gente está sentindo com a frequência baixa. Pesado. Né? Então, o medo é uma das energias assim que... O que acontece? Tu vibra no medo, baixa a tua energia, baixa teu sistema imunológico. Afeto fisiológico. Afeto fisiológico, que isso é fisiológico no nosso organismo. E aí vem tudo, aí vem doenças, né? Se baixou a imunidade, vem doenças. E isso colabora para um monte de coisas, aí desequilibra nosso campo vibracional, que ali temos 7 chakras principais. Todo o campo dos meridianos, que é a acupuntura também que eu trabalho, né, vai como se fosse bloqueando cada pontinho, porque essa energia gera um fluxo circulatório, uma vibração. Aí não gira mais, fica ali estagnado, né, e a pessoa ela fica, às vezes, com uma área da vida, né, interrompida, com dificuldade, às vezes dores em determinadas áreas do corpo. Isso mesmo, aí começa a afetar tudo. O nosso inconsciente, que são as áreas, né,
de bloqueio lá no inconsciente, às vezes repetindo uma crença limitante, um padrão vibracional que vem dos antepassados, dos ancestrais, né? Do que a gente aprendeu, como a gente veio nessa vida. Porque tudo na natureza existe uma polaridade também, o yin e yang. E o homem e mulher, independente do gênero, né? Homem e mulher pode estar mais yin ou mais yang. Então, tudo está relacionado com a nossa energia. E quando isso tudo fica em desequilíbrio, vai para a vida, para o nosso corpo, para o físico. E quando vai para o físico é a última coisa. Por isso que primeiro temos que ter essa consciência da energia que gera uma frequência vibracional, né? A culpa, a gente cresce com aquela culpa de tudo, né? Ai, culpa de fazer isso, vai ficar de castigo. Culpa também vibra baixo. Porque se a gente crescer com sentimento, com uma vibração da culpa, eu sempre falo para os meus pacientes isso. Por que alguma área na tua vida não está fluindo? Né? Como eu trabalho também com Theta Healing, com as crenças, a gente, através de testes cinesiológicos, vai descobrir que alguma área não está fluindo porque a culpa está lá no inconsciente, a pessoa não se sente merecedora. É muito comum isso, muito comum. Não se sente digna e, de assim, ser feliz. Uma coisa que eu acho assim, importante também a gente deixar bem claro, isso não é algo relacionado à superstição, religião, não, isso daí é medicina tradicional chinesa, milenar. Então, assim, não foi algo que alguém resolveu. Agora está em alta e eu acho ótimo agora as pessoas estarem falando, mas é algo que é milenar. E é muito importante a gente entender esse funcionamento. Eu não sei se você conhece, é uma técnica que eu acho assim muito... Até a Alexandra Makivieva, ela já teve aqui, que coloca e vê o mapeamento da aura. Mapeamento, conheço. Assim, a técnica também eu acho assim fantástica, que aparece em qual parte, e a energia, né? Aquilo ali é uma máquina que é utilizada na Rússia para atletas de alta performance. Sim. E eu acho assim fantástico como que a tecnologia ela consegue auxiliar nesse processo de energia, que é algo, como você falou, não é tangível, material, e as pessoas às vezes quando não é algo tangível, ela tem dificuldade às vezes de entender. De entender. Porque assim, ó, a gente não consegue, as pessoas não entendem da onde que a gente veio. Isso é uma noção também que não é nos passado, no colégio, né? Como na Ásia, como eu já estudei na Ásia, fui 4 vezes estudar em Pequim, o que é o berço, né, da medicina lá. As crianças lá aprendem a meditar, a criar um nível de consciência desde criança, né? E ninguém nos ensina de onde que a gente veio. A gente não é esse corpo, essa matéria, né? Nós somos átomos. Tudo começa... Nós somos energia. Somos energia. E esse átomo... Estamos vivendo uma experiência material. Isso. Então, esse átomo, ele está na física, né? Esse átomo, até na natureza, existem as duas polaridades. O átomo, ele tem um próton e um elétron, que é o positivo e o negativo. Sim. Nós somos esse átomo, por isso que no nosso campo, né, ao redor do nosso corpo, existe um campo vibracional, um campo eletromagnético. Nesse campo, a gente tem várias camadas e conforme a gente vibra, o nosso campo vai trocar de cor, por exemplo, que é a nossa aura, né? Muitas pessoas chamam de aura. A frequência vibracional vai alterando todo esse campo vibracional. A alimentação, atividade física, né? Muitas coisas na alimentação, comidas ou açúcar, por exemplo, já está comprovado, carne vermelha, pode calcificar nossa glândula pineal, né? E aí pode causar furos na nossa aura. É tão interessante isso. Eu fiz uma formação com a Cristina Cairo de psicossomática. E nessa formação ela dizia que a gente tinha que ficar no mínimo 1 semana para fazer com ela, sem comer carne, com alimentação totalmente limpa, né? Só quando falo limpa no sentido de só vegetais, bem assim, mais natural possível. E eu resolvi estender para 1 mês isso. E é impressionante como realmente você fica muito mais sensível e perceptível. Você consegue ver, eu me lembro que isso parece até loucura, mas assim, dos animais, você vê dos animais. Sim. E assim, e como que incomoda também quando você está num ambiente que, por exemplo, um ambiente que vocês estão bebendo, que, né, que estão com uma energia... Como que aquilo fica insuportável. É uma coisa muito louca isso, que só a pessoa passando pela experiência para entender o quanto que realmente... eu não sou contra, até porque eu consumo.
mas o quanto você se abstém, por exemplo, de álcool, de carne, realmente o quanto que você fica mais sensível a esses campos de energia. Exatamente isso. Inclusive, eu já fiz o trabalho com a linguagem do corpo da Cristina Cairo, né? Tá tudo também relacionado no nosso corpo. E a carne, eu também respeito muito, mas assim, foi uma coisa natural da minha vida, conforme eu fui estudando, nesses 20 anos já de estudo, né? De graduação, especialização. Até nos meus próprios cursos, dando os cursos de Reiki, foi natural. Automaticamente eu não consegui mais comer. E eu comecei a ficar muito vulnerável assim, a lugares, né? Mais sensível. Eu sinto muito, muita energia dos lugares, assim. E ninguém acredita, tá? Quem não passou pela experiência não acredita. Acho que a pessoa está viajando. E a gente animais, né? Como os animais, eles são realmente assim, cachorro, gato. Assim, eu digo assim, esses animais domésticos estão mais próximos de quem não mora, por exemplo, no campo, é mais próximo de animais domésticos. Como você sente, né, a pureza? Sim, porque os animais, eles estão numa frequência elevada. Então, eles captam a nossa energia, eles sentem a nossa energia. Essa frequência que nós estávamos falando no início, da frequência vibracional, a frequência mais elevada que tem, aí começa a vibrar acima de 200, né, para voltar a falar o que a gente estava falando. A frequência da vibração normal, né, para a gente estar saudável. Estável. Estável, tem que estar acima de 200 Hz, que é a frequência do planeta Terra. Então, acima de 200 está ali coragem, neutralidade, disposição, motivação, perdão, gratidão. Gratidão, muito importante. Amor, né, o amor incondicional, paz, luz. Foram esses níveis de consciência que os grandes mestres conseguiram alcançar, né? Se a gente pegar ali que é milenar, Buda, Siddhartha Gautama, falando em nomes ali, né? Jesus Cristo, Madre Teresa de Calcutá, Madre Teresa, isso, Krishna, todos esses seres que os mestres ascensionados foram seres, né? Que tiveram uma experiência nesse corpo, mas que tiveram um nível de consciência, conseguiram elevar esse nível de consciência, né? Então, que foram pessoas como nós, mas eles, através da meditação e aumentando a consciência, quando a gente consegue aumentar nossa consciência de trocar, por exemplo, eu estou consciente, então estou vibrando no medo. Qual é o antídoto do medo? É o amor, a coragem. Então, eu vou conscientemente trocar essa frequência usando alguma técnica. Aí tem a técnica do Ho'oponopono, que eu gosto muito. Já usei muito. É ótima, né? Mantras, a gente pode falar mantras para logo mudar essa frequência, não ficar naquela... Fazer uma oração. Fazer uma oração, o que, né, independente do que a pessoa acreditar, crer, pode ler salmos, né? Tem o Salmo 91 que eu gosto muito, que ele fortalece, ele dá coragem. Então, o importante é não ficar naquela energia do medo. E estar consciente, né? Sentiu no corpo, que a gente sente, né? A gente sente uma seta, a gente sente uma dor, uma opressão. Você já consegue mudar isso quando você tem realmente essa sensibilidade, essa consciência. A raiva pelo amor, quando a gente começa a vibrar e olhar para outro ângulo, né? Logo perdoa, já fica neutro, né? Quando a gente coloca muita atenção, muito foco naquele problema, naquela pessoa, naquela situação, cada vez que a gente colocar aquele foco, volta aquela energia pra gente. É verdade. E aí tudo bloqueia. É que nem a ansiedade bloqueia muito nossas coisas. Quando a gente quer muitas coisas, né? É o tal do efeito Zenão. Sim, eu ia falar disso, o efeito Zenão, que a pessoa não entende, mas não tem que ficar mentalizando, mas... tem que ter equilíbrio. Eu dou o exemplo do leite para os meus alunos. Quando tu fica ali esperando o leite ferver, que hoje em dia a gente não faz mais isso, mas vira as costas, né? Eu gosto de um exemplo assim, muito atual. Não sei se você gosta de abacate. Mas quem gosta de abacate, o abacate você olha, ele está verde. Você deixa parece que meio-dia, quando você vai olhar, ele já apodreceu. Sim. Já amadureceu demais. Amadureceu. Então deixa lá que tudo flui. Porque assim, se a gente pegar na natureza, tudo flui naturalmente, né? Os animais, as constelações, as plantinhas, tu coloca a semente e vai crescer. Só que nós humanos impedimos
Às vezes a gente não tem algo na nossa vida e bloqueia porque nós mesmos somos seres mentais, né? Que estamos vibrando às vezes na escassez, Ai, de totalmente porque assim. falta, porque ainda não está suficiente, porque quando for vai ser melhor. Aí eu vou, e ao invés de focar naquilo que já tem para crescer mais, para fortalecer mais, fica naquilo que ainda não está perfeito. Sim, e aí daí o ego acaba atrapalhando, porque o ego é racional. Ah, e se, ai, não. É a nossa parte negativa que vai vibrar abaixo, no medo, na culpa. Tudo isso é o nosso lado do ego. Então, quando a gente olha para isso com clareza, com consciência, a gente consegue transformar. E deixar, naturalmente, seguir o fluxo da vida, né? O flow, como a gente fala, segue, deixa as coisas acontecerem, né? E na escassez também, eu falo muito para os meus alunos, quando falam, ai, mas não tenho essa questão do financeiro, do dinheiro. Não tenho dinheiro. A gente está reprogramando, né, a nossa vibração também para o universo. Isso também é uma energia, é uma frequência vibracional. No que está faltando. Tu está remetendo ao universo o quê? Escassez, né? Quando a gente fica devendo, né? Exato. Tem que trabalhar quando fica todos muito preocupado com aquilo, que aí o foco ele não fica na solução, no que pode ser feito, ele fica na falta. Fica. Então, como é importante hoje, sempre foi, mas cada vez mais as pessoas entenderem, terem essa consciência da frequência vibracional, da nossa energia, que tudo vai girar em torno dessa energia. E, inclusive, os físicos quânticos, eles já têm como mensurar, né? Com aparelhos e tudo mais, que tudo isso gira em torno de um campo vibracional, de um campo eletromagnético. Já foi feito muitas pesquisas também, muitas comprovações até com a água, com arroz. Sim, maravilhosas. Né? Com pessoas, eu gosto com muito grupos. dessas pesquisas. Que, assim, que mostram realmente, né, o poder da palavra. Eu trabalho muito com programação neurolinguística, que está relacionada com a questão do que a gente fala. O quanto que as pessoas, às vezes, não têm consciência que o que elas falam são profecias autorrealizáveis. Isso. Então, o tempo todo elas estão falando, quando elas falam que não está bom, e às vezes fica, né, dois amigos ou dois colegas de trabalho, aquela disputa de quem está pior. Ah, aconteceu tal coisa. Não, tu não sabe o que aconteceu comigo. E é um contando mais desgraça que o outro. E assim, na realidade só está aumentando aquilo ali, porque aquilo tem uma força, né? Tem muito forte. E o negativo, ele tem uma força muito maior. Quando a gente fala em positivo, né? A gente está... Claro que existe a tal da positividade tóxica. Um pouco a gente tem que colocar o pé no chão, ser realista, né? Claro. Mas é o que a gente está vibrando, não o que a gente está falando. Às vezes eu estou falando tudo positivo, mas eu estou vibrando isso. Né? Minha vida está sendo coerente, congruente ao que eu estou... Não, e assim, você... Até uns 2 programas atrás eu falei a respeito disso, daquelas palavras que a gente ouve, que a gente se acostumou a falar, e às vezes repetiu muitas vezes para os próprios filhos, ouviu dos pais, repetiu para os filhos, tipo, dinheiro não dá em árvore, e coisa e tal. E ali são crenças que na realidade precisam ser ressignificadas, porque elas também têm uma frequência, elas têm uma força e um poder que acabam se materializando. Totalmente. Essas crenças limitantes a gente também trabalha. O PNL é a reprogramação também, né? O que a gente escutou e vai repetir automaticamente. Vê que às vezes a pessoa não sabe nem o sentido, mas está falando. Ai, quem tem muito dinheiro não vai para o céu, né? Tipo, não é uma pessoa boa, tem muitas crenças. Está fazendo alguma coisa de errado. Está fazendo alguma coisa de errado, o que ele fez? Então, são muitas crenças que nos limitam, que precisa trabalhar essas crenças limitantes, né? Sim. E tem várias, né? Crença de não... como eu falei... Não merecimento. Não merecimento, não se sentir digno. Quando a pessoa não se sente digna, ela vai ficar com um sentimento de culpa até de ser feliz. Como assim? Eu tô aqui, tô viajando, tô curtindo e, sei lá, alguém da minha família, pai, mãe... Sim. Como, né, essa culpa de estar... Aí, às vezes, é uma coisa que a gente percebe muito, a pessoa adoece do nada, ela não entende porque que ela está numa viagem maravilhosa, isso é muito comum. E a pessoa, ela baixa a imunidade de tal maneira que ela pega uma gripe naquela viagem que era para ela estar usufruindo do passeio e ela não consegue usufruir, porque ela, logicamente, se ela está gripada, o corpo dela vai dar uma baixada de energia, ela vai sentir dor, vai ficar à vontade de ficar no hotel, por exemplo, encolhidinha. Isso, porque ela não está merecendo, se sentindo merecedora de ser feliz, de ser próspera, né? De deixar fluir. Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Muito. Que nas sessões, assim, a gente percebe como as pessoas inconscientemente estão agindo. Por que elas não estão progredindo, fluindo?
que lá meu pai, minha mãe, toda a ancestralidade, né? A gente fica com memórias no nosso DNA. Então, é outra técnica que eu faço, que é a limpeza do DNA e memórias afetivas e paternas. Então, tudo que eles tiveram lá atrás, antes da nossa gestação, né, do óvulo com o espermatozoide, a gente vai pegar, carregar tudo que eles tiveram antes disso, né? Antes da nossa sementinha. E depois todas as fases da gestação e tudo mais. Então, como é importante a gente ter essa consciência de que até os pais, quando se programarem para ter o filho, porque vai passar. E através do DNA vai vir todas as memórias ancestrais. Essas dores, culpa, medo que eles passaram lá atrás, né? Então precisa fazer toda uma limpeza disso, desses padrões, desse campo que gera, né? Depois vem a experiência da vida, quando a gente é criança, né? Como que o mundo me tratou, como que eu vim ao mundo. Com 7 anos o ego é formado com 7, dos 7 aos 12, essa parte é muito importante, a criança se formar, ter essa formação da consciência, porque o que ela escutou ali vai ficar daí para a vida toda. Por isso que também existem técnicas para a criança interior, para ressignificar tudo que a criança lá, né? E é incrível como eu vejo assim, como que a gente repete, né? Eu falo a gente porque, logicamente, mesmo que hoje estejamos num caminho de desenvolvimento pessoal, quem trabalha com isso sabe, né? Que a gente tem muitas técnicas que se trabalha e que trabalha também outras pessoas no processo, mas o quanto que a gente percebe que essa criança interior, ela influencia comportamento, ações, decisões, e que quando a gente consegue entender o quanto que ela nos impede da gente chegar aonde a gente poderia, ou onde a gente pode, vira a chave. Totalmente. Porque aí a gente tipo assim, não, quem que está mandando aquela coisa, vamos pegar o exemplo da comida, né? Pessoal, aquela vontade incontrolável, a gente sabe que essa vontade, ela é emocional. Ela, na maioria das vezes, ela não é física, ela não é fisiológica, ela é emocional. A gente sabe disso. Quem gosta de doce, sabe que é algo que tem que, muitas vezes, dizer não. Tem que parar, né? Pensar, refletir e dizer, não, o que eu quero? Isso daí, de novo, né? Isso vai me levar para o meu objetivo? Isso daí vai me tirar do eixo? Isso daí é a minha criança carente que deseja e que não pode se controlar? Ou é o meu adulto consciente que tem capacidade de fazer escolhas? Nossa, bem colocado. A Cristina Cairo fala muito nisso, a Louise Hay, sobre o peso, né? Hoje eu tenho mais... Na pandemia, eu peguei muitos pacientes assim que... Né, estou com muitos pacientes que engordaram, isso foi bem normal. Porque todas essas... Emocional, né? Todas essas emoções foram... E o que é o peso? Como a Cristina Cairo fala, é uma proteção. Eu quero criar uma camada de proteção para ficar mais forte, para me defender. E aquele aconchego, né, da comida, de sentir o prazer pela comida. Sim. E isso remete à criança interior, à mãe, ao prazer. A querer o prazer. Ao prazer pelo prazer. Então, algumas coisas que a gente está vivendo hoje, né, as experiências de hoje, estão relacionadas, eu diria que 90%, vem tudo da nossa experiência, lá da nossa criança interior. Por isso que não é só atual, não é só agora, né? Sim. Precisa trabalhar, conversar e saber como foi até a gestação da mãe. Se a gente quer resolver uma coisa aqui hoje, né? Infância, e é toda a nossa vida, é ter consciência de tudo, de toda a nossa trajetória, que é uma bagagem e que imensa. Por isso muitas pessoas têm dificuldade, né, de fazer esse processo. Às vezes elas não se sentem bem, aí fazem um ou outro processo terapêutico, mas parece que, fez ali, se sentiu bem, mas daqui a pouco é como se fosse embora, né? Aquela coisa, encheu a motivação, sentiu motivado e daqui a pouco já está de novo sem energia. Sim, porque na terapia tu vai ter um aumento da tua frequência vibracional. Só que quem não está tão consciente ainda e preparado precisa fazer, muito tempo, precisa fazer tratamento. É uma jornada, né? Porque senão aumentou a frequência, daqui a pouco vai baixar de novo, vai precisar aumentar. E aí vem a autossabotagem também, né? Muito. Nosso inconsciente ele tem muita autossabotagem, procrastinação, autossabotagem que acaba assim limitando também, acaba impedindo
Uma academia, por exemplo, né? Exercícios, eu coloco academia, mas atividades em geral, assim. Ai, procrastinação, hoje à noite eu tô cansada, Sempre tem uma amanhã de desculpa, manhã né? eu vou. Só que E assim... sempre vão ter essas desculpas, né? Sempre. Sempre vai ter alguma coisa. Sempre Só vai que- ter o Dia das Mães, Dia dos Namorados, festa junina, Dia dos Pais. Uhum, todo dia. E o cansaço do trabalho. Hoje mesmo eu falei para uma paciente, ela disse, eu estou muito cansada, sentindo cada dia mais cansaço. Mas aí o que gera esse cansaço também? Energia gera energia. Né? Cada vez que tu for exercitar e liberar serotonina, né? Trabalhar endorfina, o teu corpo vai liberar. E aí vai te dar mais disposição, mais energia. Só que tem que fazer, tem que ser determinado. Tem que ser constante. Aqueles 21 dias que a gente fala, que demora, a reprogramação mental fala nisso, que é necessário 21 dias, né? Para fazer, para o nosso cérebro armazenar o novo hábito, que daí tu vai. Então, tem outros que são 400 dias. Sim, tem aí técnicas é definitivo. Que são... 400 dias você fazendo. Sim, que seria eu sempre, mais assim, de um da academia, ano. eu sempre digo assim, priorize, se você puder, de manhã. Tá com sono, tá cansado, não dormiu bem, mas você sabe que é importante, você coloca a roupa. Eu digo assim, toma um café, coloca a roupa e vai. Você vai, se você for racionalizar, você vai acabar não indo. Porque aí você vai pensar na noite que você não dormiu, vai ter a desculpa que você vai ter um monte de coisa que vai fazer durante o dia, que você merece, que você está com uma dor e coisa e tal. E sempre vão ter desculpas. As desculpas, elas são infinitas. Eu sempre falo assim, qual a desculpa que eu não vou dar hoje para fazer o que eu quero? Porque aí quando vem eu já sei que não... Eu coloco a roupa e vou e chego lá e assim, no início não é gostosinho, não é legal, mas no final a sensação de dever cumprido e as endorfinas sendo liberadas, isso não tem preço. Sim, porque se a gente acordar e ficar na cama, ai, hoje tá tão... Sempre vai ter, né, motivos assim para não ir. Eu vejo, eu mesma, né, a gente precisa estar forte, se dominar, né, ser mais forte. Botar a roupa aí mesmo. E vai, não raciocina muito. A gente já está chegando ao final, olha só. Tá olha só que rápido. Né? Quando é um assunto assim que... Sim, legal. E aí, só para finalizar, esse cansaço vai aumentar a nossa energia, nossa frequência vibracional. Essa disposição da academia, dos exercícios, também aumentam a frequência vibracional. Então, existem várias técnicas que eu trabalho também para aumentar isso. Já fala para quem está te vendo, que você sempre compartilha, né, a respeito disso. E qual que é, assim, aquele recado para quem não está se sentindo muito bem, está sem muitos recursos no momento, recursos assim, naquela situação que a pessoa está. O que ela pode fazer para elevar a sua frequência? Então, é ter essa consciência que eu falei das emoções, o que você está vibrando, vibrar na alegria. A alegria vibra muito alto, né? Estar feliz, estar na paz, meditar, respirar, fazer atividade física. Existem várias técnicas também que eu trabalho de crenças limitantes, padrões, né? Então, agora estou montando minha metodologia, cursos também, atendimentos. Posso deixar também o contato para quem já vai aparecer ali, né, interessado. E é isso, manter sempre essa frequência vibracional elevada, não vibrar no medo, né? Na coragem, no amor, na fé. E é isso. Show, obrigada. Obrigada, agradeço o convite. E é muito importante a gente entender que nós temos que ter autorresponsabilidade. Sim. Né? Essa palavra, eu acho que ela resume tudo. A gente tem que procurar ser essa pessoa que não se influencie tanto pelo ambiente, ok, o ambiente a gente sabe que tem uma força vibratória, mas você ter tanta energia e trabalhar tanto essa frequência em você que seja capaz de impactar o seu ambiente e de mudar essa temperatura vibracional do seu ambiente. Isso mesmo, tudo está relacionado, né? No ambiente também. Hoje nós ficamos por aqui, semana que vem a gente volta novamente, sempre com esses assuntos de autoconhecimento, desenvolvimento pessoal. Um beijo, até semana que vem.